Meus irmãos, estamos novamente com a nossa lição de número 1, falando sobre Jetro e seus conselhos. E agora nós vamos para o tópico 2, que tem por título Aprendendo a Ouvir. O próprio sábio Salomão, em Provérbios, capítulo 11, versículo 14, ele vai dizer que o tolo faz o seu caminho reto aos seus próprios olhos. Aí ele põe uma vírgula, porém, na multidão de conselhos existe segurança. E o que Jetro fez? Justamente aconselhar o seu genro, Moisés, diante daquela grande multidão e daquele grande desafio. Ou seja, o Salomão está dizendo, olha, quando os conselhos são bons, quando são vários conselhos, pessoas te aconselhando a coisas boas, que não ferem os princípios cristãos, que não ferem a palavra do Senhor. Isso é muito bom. Isso é muito bom, ter uma multidão de conselhos que nos leva a momentos bons, a objetivos espetaculares concernentes à palavra do Senhor. E no 2.1 nós vamos falar sobre Jetro e Paulo para hoje. O comentarista vai fazer uma comparação entre os conselhos de Paulo. Paulo faz um conselho para o jovem Timóteo, naquela época, justamente referente sobre a vida espiritual. E Jetro vai dar um conselho para Moisés referente sobre aquela liderança que ele deveria ter, aquele posicionamento que ele deveria ter naquele momento. Interessante que bons conselhos se valem para o passado, para o presente e para o futuro. Os bons conselhos não mudam. Muitas vezes nós, como seres humanos, queremos mudar as coisas, atualizar as coisas demais. Mas tem coisas que não se atualiza. A própria palavra do Senhor fala, não retireis os marcos antigos que os seus antepassados colocaram. Ou seja, tem coisas que vêm para o nosso bem, são conselhos bons, são conselhos que os nossos antepassados tiveram e hoje nós temos que também apropriar desses conselhos e praticá-los. Então aqui diz assim, embora Jetro ofereça uma solução estrutural para a liderança, e Paulo já prioriza a formação moral e teológica dos ajudadores do líder. A verdade é que esses dois conselhos são bastante úteis para evitar o esgotamento das lideranças e promover uma boa organização ministerial ainda hoje. Ou seja, juntando os dois conselhos, nós precisamos aplicá-los dentro da nossa vida espiritual, dentro de nossas igrejas, dentro de nossas lideranças. E nós podemos testificar isto em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 2, onde Paulo traz esta orientação referente à vida espiritual para o jovem Timóteo. Vamos para o 2.2, diz assim, o melhor conselho está na Bíblia. Isso é fato, é exatamente isto. A palavra do Senhor, ela tem todos os conselhos que nós precisamos. Muitas vezes nós estamos com os olhos fechados, os ouvidos fechados para entender a palavra do Senhor. Mas devemos pedir discernimento, sabedoria da parte do Senhor, para que nós possamos ler, estudar a palavra do Senhor e colocar em prática, porque todos os conselhos de Deus para nós são os melhores. Muitas vezes nós pensamos, mas Deus não está falando comigo, mas eu não estou ouvindo a voz do Senhor. Isto não é verdade. O Senhor está sempre falando conosco de várias maneiras, através das nossas lideranças, através do nosso cônjuge, através dos nossos filhos, através da própria natureza, através de momentos difíceis, de luta, mas Deus está ali do nosso lado, nos orientando e nos dando sabedoria. Que a nossa vida possa sempre ser orientada em todos os detalhes, pelos sábios conselhos da palavra do Senhor, bem como pelas orientações daqueles a quem o Senhor constituiu como líderes. Foi o que eu acabei de falar sobre o seu povo, o que resultará sempre em bênção extraordinária. Nós temos a nossa liderança, também são
Homens e mulheres que buscam a orientação do Senhor têm suas falhas, sim. Não podemos ser hipócritas de dizer que não erram, que não pecam, mas eles estão buscando sempre a orientação do Senhor. E nós, como liderados, devemos ter a submissão debaixo do direcionamento do Senhor, obedecer aos nossos líderes, entender o direcionamento de Deus através dos nossos líderes. Não iremos fazer como Miriam, como Arão fez, questionando a liderança de Moisés, onde que o Senhor tomou partido de Moisés e testificou que ele estava do lado de Moisés, que ele estava com Moisés, desde quando chamou ele ali naquela sarça ardente e fez com que ele se levantasse como um líder para aquela grande nação. Vamos agora para o 2.3, que vai falar sobre a procedência do conselho. É preciso ser prudente e avaliar se quem está nos aconselhando é uma pessoa idônea, fiel e temente a Deus. Nós sabemos que existem vários conselheiros nos nossos dias, é ou não é? Praticamente todas as pessoas, ou quase todas, querem dar conselhos, querem dar palpites em muitas coisas que nem entendem, que não têm nem prática sobre aquilo, sobre aquele assunto, mas querem falar, querem gesticular e tal, você tem que fazer assim, assim, assim. Mas e o direcionamento é de Deus? Então nós devemos buscar discernimento do Senhor como Moisés fez. Jetro o aconselhou, mas Moisés buscou o aconselhamento e direcionamento do Senhor. Senhor, o Jetro me orientou aqui, eu devo seguir neste caminho? O Senhor está comigo? O Senhor está me guiando nesse caminho? Se o Senhor estiver comigo, eu vou. Devemos olhar da onde que está vindo esse direcionamento. Será que a pessoa quer o nosso bem mesmo? O nosso bem espiritual? Será que não está ferindo os princípios bíblicos? Será que não está ferindo a palavra do Senhor? O que o Senhor nos orientou? Lembra de Sambalate? Mandou uma carta para Neemias, fala, vamos encontrar em tal lugar, vamos nos confraternizar. Mas Neemias, direcionado pelo Espírito do Senhor, disse, eu não posso. Neemias capítulo 6, versículo 3, ele diz, eu não posso ir, porque eu estou fazendo uma grande obra. Ele já sabia que aquilo era cilada. E certos dias depois ainda aparece um profeta falando que ele tinha que se esconder, que ele tinha que fugir. E Neemias fala, de jeito maneira. Eu sei muito bem que essa palavra não vem do Senhor. Então devemos ter discernimento dos conselhos. Devemos saber de onde procede tal conselho. Moisés nada sacrificaria do bem que já estava fazendo. Ele já estava fazendo uma ótima obra. Mas ele faria tudo isso melhor e com eficiência quando ele pegou este conselho de Jetro e colocou em prática. Ele tirou o peso sobre as suas costas. Ele pôde ter mais tempo com a sua família. Ele pôde aplicar os seus conhecimentos, a sabedoria que Deus lhe deu em outra parte do seu ministério. Ele pôde ter mais tempo com os seus amigos, no lazer. Ele pôde direcionar aquilo que Deus estava dando em suas mãos, trabalhar de uma maneira melhor e colocando mais pessoas no ministério, praticando o propósito que Deus tinha na vida dele e de outras pessoas, de outros líderes também. Então busquemos a saber qual é a procedência, busquemos saber a sabedoria, busquemos a sabedoria, o direcionamento do Senhor para aplicar cada conselho que chega em nossas vidas.